Pega a Bíblia aí, meu povo, você que ama a palavra de Deus, pega aí. Números, capítulo 12. Números 12, versículo 10. Números 12, 10. Pega aí. Números 12, 10. Posso ler sim ou não? E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Vá até o 13 para a gente ganhar tempo. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. E o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Diga assim: na minha casa ninguém ficará para trás. Senhor, nós cremos nisso, e tem gente aqui que já tem vivido isso. E eu sei que a mão do Senhor levará pessoas a experimentar dessa bênção e dessa vitória. Aqui está o povo que te ama de todo o coração, o povo que não mede esforços, o povo que não dá desculpas, mas um povo que abre os ouvidos, derrama o coração em tua presença, para que sejam tratados pelo Senhor. A palavra do Senhor tem poder para penetrar onde nenhuma outra coisa tem poder de chegar. Deus transforma de dentro para fora, levanta o caído, põe de pé o abatido, dá força a quem não tem nenhuma. Oh meu Pai, ensina-nos nessa noite mais uma vez, nesse primeiro dia dessa nova semana. Pai, abre os céus sobre nós e nos traga a revelação da tua vontade. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Ou faz ou não faz, né? Para chegar nesse texto, a gente precisa ir lá atrás. É um contexto bem conhecido nosso, porque eu confesso para vocês que eu amo essa história. Eu amo a história do povo de Deus, eu amo a história dos hebreus. Mergulho mesmo. Quanto mais mergulho, mais maravilhado fico com a riqueza de detalhes que o Senhor nos traz. Lá atrás o povo estava escravizado. O povo estava vivendo o amargo e o fel da escravidão. Não comiam o que queriam, sim o que dava. Estavam apanhando para fabricar tijolos para os egípcios. O faraó que havia assumido não conheceu José, que foi aquele que Deus colocou na cadeira de governador do Egito lá atrás, mas a essa altura já não estava mais vivo. E por não conhecer José, não respeitou a história que José construiu dentro do Egito, junto de seu povo. Porque o Egito só passou pela crise porque Deus colocou alguém lá dentro com sabedoria para governar, e esse alguém foi José, que nem egípcio era. Mas o povo agora vai amargar a escravidão, e Deus havia dito isso mesmo para Abraão. Lá em Gênesis 15, Deus deixou claro para Abraão que a descendência dele viveria um período de cativeiro. Deus falou lá 400 anos. O cativeiro aqui vai durar 430 anos. E você já me ouviu falar aqui o porquê. Bom, o fato é que as mulheres choraram, as mulheres gemeram. Por quê? Porque
filho de escrava tinha dono e não era a mãe. Era arrancada as crianças dos braços delas. As mulheres naquela época pegavam objetos pontiagudos, colocavam no fogo, e quando os seus filhos eram arrancados de seus braços, elas escreviam o nome daquele filho na palma da mão, e elas tinham muitos filhos, para que ela nunca se esquecesse dos filhos que foram arrancados dela. Essas mulheres choraram, essas mães gemeram, essas mães se lembraram das histórias do Deus de Israel, e a esse Deus clamaram. E a gente sabe como Deus agiu. Se a gente analisar toda a história, a gente percebe o cuidado de Deus e o planejamento de Deus com riqueza de detalhes. Foi em um tempo em que Faraó decidiu tentar parar o crescimento dos hebreus dentro do Egito, que ele aumentou a carga de serviço. Ele aumentou a carga de serviço, mas ainda assim o povo continuou crescendo. Em uma tentativa, mais uma de tentar frear o crescimento do povo, ele vai dizer assim: todo menino que nascer a gente mata, se for menina deixa viver, mas os meninos a gente mata. Nasceu, morre, nasceu, morre. E nesse tempo ele vai chamar as parteiras egípcias, Sifra e Puá, e vai dar essa ordem: olha, quando vocês forem ajudar as mulheres hebreias a dar à luz, se for menino, mata. Só que essas duas parteiras foram tementes a Deus, e elas não mataram as crianças quando as crianças nasceram. O faraó achou aquilo estranho e mandou chamar as duas parteiras e perguntou: o que está acontecendo? Porque continua tudo normal, o povo continua crescendo. As parteiras vão dizer: é porque as mulheres hebreias são mais fortes do que as egípcias. Quando a gente chega para ajudá-las no processo de dar à luz, quando a gente vai ver, a criança já nasceu. Olha o que ela está dizendo, as parteiras: elas que são escravas são mais fortes do que aquelas que são livres. E por quê? Porque aquele povo servia a Deus. O que te faz forte não é o diploma que você tem dentro da sua gaveta. O que te faz forte não é o tamanho da sua conta bancária ou em quantos bancos você tem conta. O que te faz forte é diante de quem você tem se prostrado. Porque se você tem se prostrado diante dele, então até quando você está fraco, ele te faz forte. E esse povo continua crescendo, e é nesse tempo que aparece uma mulher chamada Joquebede na história. Deus ia levantar alguém que no futuro seria quem ele iria usar para libertar o povo do cativeiro. Deus faz nascer alguém. Deus fez nascer alguém dentro da tenda de Joquebede. Joquebede, casada com Anrão, que já tinham 2 filhos, Arão e Miriam. Ela, nesse tempo, onde se os meninos nascessem seriam entregues à morte, nesse tempo ela engravidou. Perceba que o tempo é de ameaça, mas ela não teve medo de gerar. O tempo é de pressão, de opressão, mas mesmo debaixo de pressão e de opressão, mesmo debaixo de ameaça, Joquebede gerou. E você já ouviu aqui, que tem gente aqui que está gerando, não só na forma literal da palavra, gerando uma criança, mas gerando sonhos, gerando projeto. E vou dizer mais: não vai abortar. Ela gerou, não teve medo de continuar gerando. Não sabia se nasceria menino ou menina, mas ela não abortou. Ela não tomou um chá de trombeta para abortar. Ela não tomou um chá de raiz de alguma coisa para eliminar a criança, não. Ela entendeu uma coisa: se eu engravidei é porque Deus está me dando. Se Deus está me dando, eu não abro mão. Ela engravida, leva a gravidez até o fim, não comete o aborto. Só que não se tem ultrassom, não dá para saber se é menino ou menina antes de nascer, naquela época. E a ordem é a seguinte: se nascer menino, tem que morrer. Se nascer menina, deixa viver. Então eu já disse isso aqui, mas repito hoje, só para a construção da mensagem. O sonho de toda mulher hebreia era dar à luz a um menino. E por favor, as irmãs, não fiquem zangadas comigo não, mas é a história. O sonho delas
era dar à luz a um menino, porque a descendência não era contada nas mulheres, era contada nos homens. Então o sonho de toda esposa era dar um filho homem para o marido, colocar um menino nos braços do marido. Eu creio que nessa época aqui foi o único período daquela história em que a oração de uma mulher era que nasça uma menina. Que nasça uma menina, porque se nascer menino, vai ter que ser entregue à morte. Então eu creio que nessa época, Joquebede também, quando ficou grávida, pediu a Deus que fosse uma menina. Só que quando nasceu, foi um menino. Porque nem todas as suas orações Deus vai atender do jeito que você pede. Porque Deus sabe que você pede algumas coisas a Ele, em alguns momentos, por medo. Deus sabe que o seu medo leva você a pedir algumas coisas que lá no fundo não era o que você queria, mas o seu medo te faz pedir coisas menores do que as coisas que você de fato gostaria. Nasceu um menino, e quando nasceu o menino, o texto vai dizer que Joquebede, quando olhou para a criança, viu que o menino era formoso. Diga assim, formoso. Quando o menino nasce, ela gosta do que ela vê. Ela olha para o menino e ela gosta do que ela vê. É claro que ela vai gostar, ainda que não tenha sido aquilo que ela pediu, porque eu creio que ela pediu uma menina. Mas quando nasce um menino, ela olha e gosta, porque é impossível não gostar daquilo que quem dá é Deus. Quem estava dando era Deus. Então lá vai, tem coisa que você nem pediu a Deus e Deus vai te dar. Mas pode ter certeza que quando Deus te der, você vai amar. Quando Deus te der, você vai dizer, por que eu não pedi isso antes? Você vai amar aquilo que Deus vai te dar. Ela amou o menino. Ela olhou e disse assim, o menino é formoso. Aí Joquebede vai fazer uma coisa que as mulheres fazem muito. Pergunta o quê? Tomar uma decisão. As mulheres só são indecisas na hora de se vestir, porque no resto elas são bem decididas. Na hora de se vestir é umas 10 para depois tomar a decisão. Mas Joquebede aqui tomou uma decisão rápida. Qual foi a decisão? Ela nasceu, está com o menino no colo. Um menino tem que ser entregue para a morte. A decisão dela precisava ser rápida. Precisava ser ou entrega para a morte ou faz alguma coisa. Então tem hora que não dá para pensar muito. Mas sabe o que eu aprendo? Quem tem vida com Deus, quem tem vida com Deus sabe muito bem qual decisão deve tomar na hora da pressão. Na hora da pressão, Joquebede tomou uma decisão muito importante. Ela decidiu não entregar a um soldado do lado de fora para jogar o menino no rio Nilo para morrer. Ela decidiu pegar o menino e esconder. Repita comigo, escondeu. Quando ela esconde esse menino, o que essa mãe está fazendo é dizer o seguinte: o meu filho, o inimigo não vai tomar. No meu filho, o inimigo não vai tocar. No meu filho, a morte não vai chegar. O meu filho não vai morrer. Eu estou dizendo aqui, olha, deixa eu abrir para toda a igreja. Aquilo que você gerou não vai morrer. Lá vai. Aquilo que você está gerando vai nascer, vai crescer e vai dar fruto. Não vai morrer. Só que para tanto você precisa tomar uma decisão, porque a sentença vai sair da sua boca. Eu vou repetir, a sentença vai sair da sua boca. É você que profetiza sobre a tua casa, é você que profetiza sobre o teu sonho, é você que profetiza sobre o teu casamento, é você que profetiza sobre a vida dos teus filhos. A decisão sai da sua boca. Deus só toma e liga no mundo espiritual. Meu filho não vai morrer. Ela sabia o que ia fazer de imediato? Não. Ainda que ela não soubesse como seria, mas a decisão estava tomada. No meu filho não vai tocar. No meu filho não vai mexer para jogar no Nilo. No meu filho não vai morrer. Aí o que o texto vai dizer? Que ela esconde o menino. Vamos ver se você conhece a Bíblia. Ela esconde o menino por quantos meses? Quantos? 3 meses. Por 3 meses ela esconde o menino. 3 meses. Uma criança de 1 mês chora, sim ou não? Chora ou não chora? Sim, chora. Com 2 meses chora também, não chora? Chora. Uma criança com 3 meses chora, sim ou não?
chora também. Mas apóstolo, a criança continua chorando. Mas se você observar as mamães que estão aqui, olha, a partir lá do 3º mês, do 4º mês, a criança começa a fazer uma outra coisa além de só chorar. Irmãos, eu tenho 3 filhos, eu sei do que eu estou falando. Ô fase gostosa, qual? Que você chega, dá um cheirinho no umbigo e a criança começa a soltar gargalhada. Quem lembra dessa fase aqui na vida dos filhos? E era ali, mais ou menos 3 meses, 4 meses. Eu senti que Marcela queria fazer isso com o Estevão agora. Não, deixa para depois do culto. Mas essa fase é gostosa, em que a criança, pastora Fabiana, solta aquela gargalhada gostosa. Tem criança que chega quase a engasgar com aquela gargalhada, e a gente como pai e mãe fica todo bobo, sim ou não? Então nos 3 primeiros meses é choro. O choro dá até para esconder. Deu até para esconder o choro. Eu sei que tem gente aqui que durante muito tempo escondeu o choro. E agora eu estou falando do seu choro. Tem gente aqui que durante muito tempo guardou o choro, escondeu o choro, disfarçou o choro, não deixou ninguém saber que tinha choro. Mas eu quero ver você segurar depois do que Deus vai fazer. Por quê? Porque você vai sorrir, você vai gargalhar. O que é isso, apóstolo? O que Deus vai fazer na sua vida não vai deixar você ficar escondido mais. A sua alegria será tão grande que não vai dar mais para esconder. Não dá mais para esconder, porque o menino agora começa a gargalhar. Enquanto estava chorando, dava para esconder. Mas a gargalhada não dá para esconder. Interessante. Aí Miriam vai tomar, Joquebede, a mãe, vai tomar mais uma decisão. Ela faz tudo que estava ao alcance dela. Só que agora ela não consegue mais controlar a situação. Então ela tem que tomar mais uma decisão. Ela pega um cesto, você conhece a história, betuma o cesto, veda o cesto, pega a criança, coloca dentro do cesto, vai lá na margem do Nilo e coloca o menino. Só que esse menino tem uma irmã. Repita comigo, irmã. Esse menino tem uma irmã. O nome da irmã dele é Miriam. Nessa época em que esse menino nasce, a irmã dele tem aproximadamente 10 anos de idade. Quando esse menino é colocado no Nilo, a mãe voltou para dentro da tenda, mas Miriam não voltou para casa. O menino foi colocado na água, a mãe foi para dentro de casa. Não é que a mãe estava deixando de lado ou abandonando, não. A mãe estava com aquele sentimento que tem muita gente aqui que tem. Qual? Eu já fiz tudo que eu podia, agora eu entreguei na mão de Deus. Não é assim? Ela fez tudo que estava ao alcance dela para esconder. Durante 3 meses ela conseguiu, mas agora que ela não consegue mais esconder, ela vai entregar o menino. E com certeza ela fez uma oração ao Deus de Israel, pedindo que guardasse aquele menino. Ela foi para casa, ela foi para a tenda, mas a irmã não foi. A irmã ficou acompanhando para ver o que ia acontecer com o menino. A irmã vai vendo o caminho que esse cesto vai pegando. Até que naquele dia a filha de Faraó, a princesa, decide sair de dentro do palácio, deixar de lado os banhos de sais dentro de suas banheiras, deixar de lado a água transparente, cristalina e morna, deixar de lado o leite de cabra, no qual ela fazia suas hidratações. Ela decide deixar tudo isso de lado e ela decide ir para a beira do rio. Eu tenho certeza que aquela princesa não estava nem entendendo a vontade que ela estava tendo de ir para a beira do rio naquele dia. Muito menos as moças que ficavam em torno dela para cuidar dos desejos ou das vontades dela. Ela vai para a beira do rio, as meninas que trabalham com ela, cercando-a, vão para lá também. E de repente essa moça, ou essa princesa, ouve o choro de uma criança. E quando ela se dá conta do que está acontecendo, tem um menino dentro de um cesto que está dentro da água. Ela manda retirar o menino do cesto, ela pega o menino nos braços. E sabe quem está vendo tudo isso? Quem não desistiu de Moisés. E quem foi que não desistiu de Moisés? A irmã dele. A irmã dele
com preocupação, estava acompanhando tudo que estava acontecendo. A irmã dele não conseguia tirar os olhos dele. A irmã dele foi tomada por um sentimento de proteção e de cuidado com aquele irmão, que ela não consegue se controlar. Perceba que não é a mãe, é a irmã. Mas essa irmã não consegue deixar esse irmão. Ela quer saber, ela está preocupada com o que vai acontecer com o irmão. Então ela vai atrás, ela está observando. Ela não se importa se um soldado vai ver. Não, ela não está interessada nisso. Ela só quer ver como que vai ficar o irmão dela. A princesa pega o menino nos braços. E é nessa hora que Miriam vai tomar uma decisão muito rápida. Muito rápida. Aquele momento que não dá para pensar muito. Ela chega do lado da princesa. Que ousadia. Uma hebreia, menina, acessar a presença da princesa. Ela vai diante da princesa, enfrenta os medos, enfrenta o perigo. Ela se expõe, vai diante da princesa e diz: a senhorita quer que eu chame uma das mães hebreias para amamentar esse menino para a senhora? Você consegue entender que ela não disse que era irmão dela? Que quem fica querendo dizer tudo para todo mundo é você. É por isso que por vezes você se lasca, que você quer contar tudo para todo mundo. Tem gente que não pode ouvir segredos que você tem com Deus. Tem gente que não pode ouvir sobre os teus projetos, porque senão vai te atrapalhar. Não pode ouvir sobre os teus sonhos, porque senão vai te atrapalhar. Então, pelo amor de Deus, aprenda a silenciar. Não fala tudo, muito menos para todo mundo. Uma menina de 10 anos com mais sabedoria do que muito adulto que a gente conhece. Uma menina de 10 anos, mas que teve a sabedoria de não contar para a princesa que menino que era aquele. Se ela conta, ela estraga tudo. Teve gente aqui que estragou tudo. Foi contar para quem não era para contar. Colocaram água na sopa. Atrapalharam. Colocaram sal no pudim. E açúcar no bolo salgado. Estragaram tudo e fizeram de propósito. Só porque ficaram sabendo. E o pior é que ficaram sabendo através de você. Para que você foi contar para aquela mulher, né? Para que você foi contar para aquela amiga? Para que você foi contar para aquele colega de trabalho? Olha o que deu. Para que você foi contar para o teu cunhado? Olha o problema que você arrumou. Para quê? Ela não contou. Ela só disse assim: quer que eu chame uma mulher hebreia? Rapidamente a princesa disse: chama. Miriam vai correndo agora para a região de Gósen, que é a parte baixa do Egito, onde ficavam os hebreus. Ela corre até a tenda da família dela, até a casa dela. Ela entra pela tenda, eu creio que você vai, só os da roça vão entender, ó, esbaforida. Não existe essa palavra não, né? Só no nosso dialeto da roça. Ela chega esbaforida, quem sabe respirando com muita dificuldade, mas ela chega gritando: mãe! E a mulher: oi, o que aconteceu? Deu certo. Deus honrou a senhora. Deus honrou a sua fé. O meu irmão está nos braços da princesa. E a princesa mandou levar uma mulher hebreia para amamentar o meu irmão. Vai lá, mãe, porque o menino vai voltar para o braço da senhora. Olha para alguém e diga assim: não desista do que você gerou, porque vai dar certo. Joquebede chega até a princesa, e a princesa, sem saber que ela é a mãe do menino. Aí a princesa diz assim: ó, amamente esse menino para mim, e eu vou te pagar salário para você amamentar ele. Oh meu Deus! Se Miriam contasse que aquela ali era a mãe, o soldado ia matar a mãe, quem sabe matar o menino. Mas porque ela soube ficar quieta,
A mãe dela ainda recebeu um salário para dar de mamar ao próprio filho. Só para lembrar que a mulher era escrava, uma escrava, mas que vai ganhar salário para dar de mamar ao próprio filho, que já nasceu debaixo de uma sentença de morte, mas nasceu também para viver promessa de Deus. Ela vai amamentar, mas quando passa esse período da amamentação, Moisés vai voltar para o palácio, porque ele vai ser criado dentro do palácio. E agora Joquebede não tem acesso. E agora Miriam não tem acesso, porque ele vai ser criado como se ele fosse um egípcio. Ele vai se vestir como um egípcio. Ele vai falar como um egípcio. Ele vai estudar todas as ciências e os costumes do Egito. E Moisés vai viver dentro desse palácio por 40 anos. Quanto tempo? 40 anos. 40 anos é muito tempo. Tem muita gente que está aqui comigo que não tem essa idade. 40 anos é muito tempo. 40 anos vivendo como se fosse um egípcio. E a mãe dele, quem sabe nutria saudade no coração. E a irmã dele, tem certeza que nunca esquecia dele. E o irmão dele, Arão, também sempre lembrava dele. Até que um dia o instinto hebreu de Moisés aflorou. Porque ele, mesmo sendo vestido como um egípcio e aprendendo todo o costume egípcio, ele saiu um dia do palácio. Quando ele olhou, ele viu um soldado egípcio maltratando um hebreu. E ele era hebreu, apesar de estar vestido como egípcio. Ele tomou as dores do hebreu, matou o soldado egípcio e enterrou o corpo do soldado na areia. Primeiro ele olhou para um lado, não tinha ninguém. Olhou para o outro, não tinha ninguém. E depois que ele se certificou de que não tinha ninguém, ele matou o soldado e enterrou na areia. Mas Moisés pensou assim: e se alguém descobrir que eu matei esse soldado e enterrei na areia? No outro dia, Moisés sai de novo. E quando Moisés sai de novo, agora tem 2 hebreus brigando. E quando tem 2 hebreus brigando, Moisés vai tentar apartar a briga, parar com aquela confusão. Aí um dos 2 vai dizer assim: está pensando que eu não sei o que você fez ontem? Que matou um soldado e enterrou na areia? Moisés entendeu assim: ó, ele vai contar tudo, e vão mandar arrancar minha cabeça. E é nessa hora que Moisés decide fugir do Egito. Mas Luciana, você que é uma moça inteligente, me ajuda só a pensar. Porque antes de matar o soldado, ele olhou para um lado, não tinha ninguém. Olhou para o outro e não tinha. E é por isso que ele matou o soldado e enterrou na areia. Porque Moisés estava certo de que ninguém viu. Mas e o hebreu que ele defendeu? O hebreu que ele defendeu foi o que disse no outro dia para ele: eu sei o que você fez e eu vou te denunciar. Já aconteceu com você? Se ajudar uma pessoa hoje e amanhã a pessoa se levantar contra você? Já aconteceu com você? Você socorreu o infeliz hoje, você socorre o infeliz hoje, amanhã o infeliz pega a mesma mão que você segurou para levantar ele e segura uma faca para te apunhalar. Já aconteceu com você? Aconteceu com Moisés. Moisés foge do Egito, vai embora, vai viver agora 40 anos longe. Quanto tempo? 40 anos longe. Mas Moisés nasceu para um propósito. E eu creio que durante muito tempo a mãe dele e a irmã dele tinham essa convicção, e também o irmão dele, Arão. Eu creio que com tudo aquilo que aconteceu, esconde por 3 meses, coloca na água, a princesa que encontra, manda chamar ela. Gente, é muito sinal de que Deus está no negócio. Então eu creio que durante muito tempo essas duas principalmente alimentaram a seguinte conversa: Deus está na vida dele, Deus está na vida dele, só pode ser um propósito de Deus. Ele não é comum, ele é escolhido de Deus, Deus vai usar a vida dele. Só que passa 5 anos e cadê Moisés? Sumiu do Egito. Passa 10 anos, não se sabe mais de Moisés. Passa 20 anos, ninguém fala mais de Moisés no Egito. Passa 30 anos, nem sombra de Moisés aparece. Passa 40 anos e nada. Moisés nasceu com o propósito de ser libertador.
mas estava cuidando de ovelhas que nem dele era, num lugar deserto. O que é isso? O propósito de Deus com ele era libertar o povo do Egito. Então ele estava bem longe daquilo que era propósito de Deus para a vida dele. Moisés agora já tem 80 anos. Quantos anos? 40 anos vivendo longe do propósito. Que isso, apóstolo? É a Bíblia. 40 anos vivendo longe daquilo que é o propósito de Deus para a vida dele. Que Deus o fez nascer para usar ele no Egito para tirar o povo, mas ele está 40 anos longe do Egito. Repito e caminho para o final. Moisés está com 80 anos. Quantos anos? Então a irmã dele já tem 90. A essa altura a mãe dele já não está mais viva. Eu fico imaginando aquela mãe, os anos passando, enquanto Moisés ainda estava no Egito, aquela mãe pensando assim: mais cedo ou mais tarde Deus vai levantar meu filho. Mais cedo ou mais tarde Deus vai usar meu filho. Mais cedo ou mais tarde eu vou ver Deus abençoando meu filho. Eu vou ver meu filho se levantando. Vamos trazer para hoje, vamos trazer para hoje. Mais cedo ou mais tarde eu vou ver meu filho como obreiro. Mais cedo ou mais tarde eu vou ver o meu filho no ministério de louvor. Mais cedo ou mais tarde eu vou ver meu filho pregando com esse microfone. Mais cedo ou mais tarde eu vou ver meu filho ganhando almas. Mais cedo ou mais tarde eu vou ver meu filho sendo usado por Deus para libertar pessoas. Só que o tempo passou. E o fato é que Moisés está com 80, a irmã dele está em 90, a mãe dele já não está mais lá. Morreu. E agora? 40 anos longe do propósito, e agora? Faz como? Aí vem Deus. Aparece no meio de uma sarça que está pegando fogo e o fogo não consome. Chama Moisés. Vai direto, reto e direto com Moisés, dá uma ordem a Moisés, que é para voltar para o Egito, que chegou a hora. Diga assim: chegou a hora. Pergunta para mim: de quê? De dar orgulho a alguém. Deixa eu falar aqui, ó. Você que ficou nesse mundo aí virado 600, só deu dor de cabeça, só deu preocupação para o teu pai e para tua mãe. Deixa eu falar uma coisa com todas as letras: ainda dá tempo de dar orgulho para alguém. Eu vou repetir isso aqui: ainda dá tempo de dar orgulho para alguém. Já deu muita vergonha quando estava no mundo, mas ainda dá tempo de dar orgulho para alguém. Apóstolo quer me matar com essa palavra, porque a minha mãe sonhava que eu me convertesse, só que ela morreu antes. Essa palavra é para me massacrar? Não, é para te levantar. Porque talvez a tua mãe não esteja mais viva, mas tem alguém lá que ainda vai sentir orgulho de você. Por quê? Porque Joquebede pode estar morta, mas Miriam está viva. Eu vou repetir. Joquebede pode estar morta, mas Miriam ainda está viva. Ei, semeando amor, ainda dá tempo de dar orgulho para alguém. Miriam tem 90 anos. E agora? E agora o irmão dele, Arão, vai ao encontro dele, e os dois vão para dentro do Egito e vão falar com o faraó: liberta o povo, para esse povo adorar no deserto. Faraó: libertar o quê? Vocês estão doidos? Quem são vocês para dizer que eu tenho que libertar alguém? Deus endureceu o coração de Faraó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Para quê? Para envergonhar os deuses de Faraó. Mas eu fico imaginando na última praga que Deus mandou, porque Miriam está lá, está vendo tudo. E agora? E agora Faraó dando uma ordem: abre esses portões e deixa esse povo ir embora. E o menino do cestinho com betume, o menino do cestinho de betume agora é um homem com um cajado na mão. Eu vou repetir: o menino do cestinho de betume, com betume, agora é um homem com um cajado na mão. E quem é esse homem? É o homem que está à frente de um povo inteiro. Eu fico imaginando agora a irmãzinha dele, que na época tinha 10 anos, mas estava cuidando dele. Que na época tinha 10 anos, mas estava fazendo um papel tão lindo. Não abandonou o irmão, não deixou o irmão, não perdeu o irmão de vista.
estava amando o irmão tanto a ponto de se preocupar com o irmão. Porque talvez o dia hoje tenha sido triste para alguém que não tem mais a mãe viva. Então você viu postagens, mensagens, e tudo que você queria era dar um abraço na sua mãe. Só que isso não foi possível. Mas você abraçou a sua Miriam. Que a sua Miriam pode ser uma irmã de sangue. A sua Miriam pode ser uma tia. A sua Miriam pode ser uma amiga da sua mãe que sempre te cuidou de você. A sua Miriam pode ser alguém que sempre se preocupa com você. Só que nós focamos naquilo que não temos mais e deixamos passar as oportunidades de celebrar com aqueles que ainda temos. A gente chora porque alguém se foi e a gente não tem mais, mas a gente não consegue celebrar a presença daquele que ainda temos. Será que vai precisar a Miriam morrer para você entender que você tinha uma Miriam? Será que vai ser preciso alguém morrer também para você só depois sentir saudade? Só depois se lembrar que você tinha essa pessoa? Só lembra depois que morre? Só apresenta o choro depois que não tem mais como abraçar? Deixa eu te dizer uma coisa: Moisés voltou para o Egito e ainda tinha uma Miriam que poderia se levantar para sentir muito orgulho dele ainda. O que eu estou dizendo, Moisés, é que ainda dá tempo de dar orgulho para Miriam. O que eu estou dizendo, semeando amor, que ainda dá tempo de dar orgulho para os teus pais, dá tempo de dar orgulho para os teus irmãos, dá tempo de dar orgulho até para os seus amigos. Você já deu trabalho para muita gente, você já foi vergonha. Está na hora de ser alegria. Eu fico imaginando os portões se abrindo, Moisés à frente, aquela multidão, era aproximadamente 2 milhões de pessoas, seguindo um homem de 80 anos, com um cajado na mão, quem sabe com os cabelos brancos. Imagina agora a irmã dele olhando. Imagina a irmã dele olhando para ele e dizendo para as amigas assim: meu irmão, está vendo aquele doidão lá com o cajado na mão? Aquele bicho lá, ó, é meu irmão. Está vendo aquele lá, está meio encurvadinho, mas é meu irmão. Tem muita gente lá fora que vai olhar para você e ainda vai dizer assim: ó, é meu irmão, é minha irmã, é meu amigo, é meu filho, é meu pai. É, que você ainda pode dar orgulho para os teus filhos, já que não deu para os teus pais. Já que só deu trabalho para os pais, dá orgulho para os filhos. Mas o que eu vim te dizer aqui hoje, já estou terminando, é que ainda dá tempo de você dar orgulho para alguém. Deus conduz esse povo até um lugar chamado Pirraiote, que é beco sem saída. De um lado o deserto, do outro lado as montanhas de Seir, na frente o mar, e atrás a música de Shirley Carvalhais. Qual? Lá vem Faraó. Lá vem Faraó com seu exército, dizendo: eles estão sem saída, vou chegar lá e vou matar. Só que Deus fez tudo aquilo de propósito. Pergunta para mim: para quê? É que esse negócio de saída do Egito foi debaixo de pressão. Deus agora precisava confirmar na frente de todo mundo quem era o líder. Aí o povo clamou, o povo reclamou com Moisés. Aí Moisés foi clamar a Deus. Aí Deus olhou para Moisés e disse assim: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marcha. Mas não acabou aí. Deus diz assim para ele: você toma a tua vara, não fica no meio deles não, vai na frente deles, estenda a tua mão e o mar se abrirá. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo, ó, proporções infinitamente menores. Imagina que o povo estivesse todo daqui para lá. Sabe o que Deus está mandando Moisés fazer? Moisés, deixa o povo daqui para trás e você vai na frente de todo mundo. Tem 2 milhões de pessoas olhando para ele. E atrás vem Faraó com um exército para matar esse povo. Atrás vem Faraó, o povo está desesperado, e na frente está Moisés. E Deus falou para ele: vai na frente do povo e levanta o teu braço. Foi o braço de Moisés que abriu o mar? Foi o cajado de Moisés que abriu o mar?
Mas Deus colocou Moisés na frente. Imagina a cena, o povo olhando, o mar, Moisés com o braço levantado, e de repente de lá para cá, o mar fazendo assim, ó, até chegar ao lugar que Moisés está. O que é isso? Era Deus mostrando para todo mundo que Ele havia escolhido Moisés. Aí a gente termina dizendo que eles atravessam o mar. Todos atravessaram a pé enxuto, porque Deus não só abriu o mar, Deus limpou o caminho para o povo passar. Deus secou o fundo do mar para o povo passar. Esse Deus não é de brincadeira. O povo chega do outro lado, está os 2 milhões do outro lado. Só que quando eles olham, o faraó está vindo pelo mesmo lugar, porque o corredor está aberto no meio do mar. Aí Deus fala assim: Moisés, eis-me aqui, Senhor. Termina o serviço. Como assim, Senhor? Vai lá na frente do mar de novo, levanta a mão que eu fecho o mar. De novo Moisés, na frente de 2 milhões de pessoas, levanta a mão, e o mar faz assim, ó. Matou todos os soldados egípcios, inclusive Faraó morreu naquele dia. Posso terminar, Edinaldo? Naquele momento a Bíblia apresenta a irmã Miriam. E o que Miriam fez? Miriam chamou as amigas dela do ministério de dança. Miriam chamou lá as colegas dela para o do ministério de dança. Imagina se Paola fosse Miriam. Paola com 90 anos de idade. A Miriam abre uma sacola, pega um tamboril de dentro da sacola, um instrumentozinho de percussão. Trazer um para hoje, para você entender, um pandeiro. Miriam puxa o pandeiro, a bichinha era pentecostal. Bichinha, olha, 90 anos de idade. Começa a tocar o pandeiro e a dançar. E quem foi que fez aquilo diante dos olhos de todo mundo? Ah, foi Deus. Mas quem levantou o braço foi o irmão dela. Deixa a Miriam dançar, porque ela está com um orgulho doido daquele irmão. Deixa a Miriam tocar pandeiro, porque ela está com muito orgulho do irmão dela. Deixa a Miriam pular na presença de Deus, porque ela está cheia de orgulho do irmão dela. O irmão dela encheu a vida dela de orgulho. Dá tempo de você dar orgulho para alguém. Dá tempo de você dar orgulho para alguém. Posso terminar? Sim ou não? Quer tirar meu couro, né? O tempo passa. E tem um dia que Miriam e Arão, os 2 irmãos de Moisés, começam a olhar para Moisés. E Miriam empresta a língua dela. Para quem? Para o capeta. Miriam começa: está pensando que Deus só fala com ele. Acho que Deus só fala com ele. Deus só fala com ele. Por quê? Porque Moisés casou com uma mulher que ela não concordava. O fato de ser meu parente não te dá o direito de querer se meter na minha vida. Que é isso? É que fique bem claro isso. O fato de eu te respeitar não te dá o direito de se meter na minha vida. Miriam cometeu o equívoco de querer se meter. Começou a falar mal de Moisés com o irmão. Moisés não ouviu, mas Deus ouviu tudo. Aí Deus marcou uma reunião. A Bíblia diz que Deus marcou uma reunião, convocou Moisés, Arão e Miriam para uma reunião na entrada da tenda. Imagina Deus marcando uma reunião. Meu Deus do céu. Se quando eu marco a reunião do corpo de trabalho tem gente que treme. Você imagina Deus marcando uma reunião. Marcou a reunião no horário certinho. Chega os 3. A nuvem de Deus desce. Era Deus descendo na nuvem, ó. Deus desceu em cima da tenda e começou a falar. A Bíblia diz que quando a nuvem se ausenta e que eles olham para Miriam, Miriam está leprosa. Repita comigo: leprosa. Deus feriu Miriam da pior doença que poderia: lepra. Por quê? Porque ela falou mal do irmão dela. Deus feriu com lepra. Moisés, quando viu aquilo, ficou apavorado. Arão disse assim: pelo amor de Deus, pede a Deus para não fazer isso comigo não. Interessante que Arão estava junto com Miriam na fofoca, mas quando a coisa pegou para Miriam, ele quis sair fora. Fala com Deus para não fazer isso aí comigo não, deixa a Miriam lá.
Porque chamam você para fofoca, mas quando o bicho pegar, vão deixar você sozinho na mesa. Aí Deus se retirou e Moisés começou a clamar a Deus. Repita comigo: Moisés clamou a Deus. Você clamaria a Deus? Ou você diria assim: Senhor, mata logo isso, está falando mal de mim? Acaba com ela logo. Não, Moisés se colocou diante de Deus e começou a clamar a Deus e falou para Deus: Deus, cura ela, Deus, cura minha irmã. Estava falando mal dele, mas ele pediu para curar. Pergunta para mim assim: ó, por quê? Porque Moisés não era ingrato. Em algum momento da vida dele, ele ouviu falar do que a irmã dele fez quando ele era só um bebê de 3 meses. Se tem uma coisa que Moisés era alguém que nutria no coração um negócio muito raro nos dias de hoje, chamado gratidão. Mas chegou o tempo, enquanto Miriam está leprosa, chegou o tempo deles saírem dali e andar. Sabe o que Moisés fez? Sentou e falou assim: ó, enquanto a minha irmã não puder ir, eu não saio daqui. A Bíblia vai dizer que todo mundo ficou, até que Miriam foi curada da lepra. Moisés não deixou Miriam para trás, porque um erro que Miriam cometeu com ele não anulou todos os acertos que Miriam tinha cometido ao longo da vida. Fica de pé para a gente terminar. Tem gente aqui que não tem mãe viva. Você ligou para uma irmã sua hoje, para um irmão seu, bateu um papo com ele hoje, procurou estar com seus irmãos hoje pelo menos. Sua mãe não está viva, mas a sua irmã está. Por que vocês não se reuniram hoje? Por que você não deu um abraço naquela irmã que trocou sua fralda? Por que você não procurou aquela tia hoje, que sempre foi especial para você, que te incentivava nos estudos? Sabe por quê? Eu vou te dizer, eu vou facilitar para você, ó. Por causa da sua correria. Não é isso que você sempre fala? É a sua correria. É a sua correria. Você deve estar com as coxas bem grossas, porque você corre a beça. É a sua correria. É uma correria que eu vou dizer uma coisa, hein? Papalégua está perdendo você. A correria está muito grande, apóstolo. Só que um dia você vai receber uma ligação que alguém que você poderia ter abraçado hoje morreu. Aí você vai receber um convite para o velório. Aí você vai parar do lado do caixão do velório, com a cara mais deslavada do mundo. Você vai chorar. Você vai chorar, olhando para o caixão e dizendo: ai, foi tão importante na minha vida. Irmão, e é bem provável que se a pessoa for daqui da igreja, eu vou estar lá. Eu vou dar uma olhada para você meio de lado. E se eu ver você chorando, dizendo: foi tão importante para mim, e se eu souber que você nem procurava a pessoa, eu vou dizer: Senhor, não dá para trocar não? Você está rindo? Mas é para chorar. Porque Joquebede pode não estar viva, mas tem uma Miriam que quer ter orgulho de você. Tem um amigo que quer ter orgulho de você, cara. Aquele amigo que te ganhou para Jesus. Você lembra da pessoa que te ganhou para Jesus? Você nunca pagou nenhuma pizza para essa pessoa. O cara te ganhou para Jesus. Você nem lembra do cara. A sua amiga de trabalho te ganhou para Jesus. E você vive competindo com ela no ambiente de trabalho, uma querendo furar o olho da outra. Meu Deus do céu. Aí, o irmão está empolgado, né? Alguém queria furar o olho dele no trabalho, só pode. E ele ganhou essa pessoa para Jesus. Vamos parar com as desculpas. Dá tempo de ser orgulho para alguém. Eu fico imaginando uma senhorinha de 90 anos de idade com os olhos brilhando, cheio de lágrimas,
olhando para o céu e dizendo: obrigado, Deus, por estar com vida, para ver o Senhor cumprindo promessas na vida do meu irmão. Tem gente que está olhando para você e está dizendo assim: obrigado, Deus, por estar viva, para ver o meu filho na igreja semeando amor, para ver o meu marido convertido, para ver o meu amigo aqui dentro de mão erguida. Obrigado, Deus, por estar com vida, para ver o que Deus tem feito, o Senhor tem feito na vida do meu sobrinho, na vida do meu irmão, na vida do meu primo. Tem gente que tem orgulho de você, e eu vou dizer para os demais: dá tempo de dar orgulho para a tua família ainda. Vem comigo adorar a Deus, vem. Deixa eu te dizer aqui, olha, Miriam amava Moisés, desde criança, ela amava o irmão dela. Só que ela errou com Moisés, falou mal de Moisés pelas costas. As pessoas que nos amam também erram com a gente. Por quê? Porque são seres humanos. Tem dia que a pessoa não está bem, tem dia que a pessoa não pensa direito e acaba cometendo falhas. Seu amigo errou com você, mas isso não quer dizer que ele não te ama, não, ou que ele virou seu inimigo. É porque ele é gente, igual você, e você já errou com tanta gente. Pessoas erram com a gente, porque a gente também erra com pessoas. Só que a gente tem que parar de lidar com as pessoas como se elas fossem descartáveis. De repente tem gente aqui hoje que nem ligou para a mãe, simplesmente porque sua mãe cometeu alguma falha, algum erro com você. Sua mãe é um ser humano. O ser humano comete erros, mas os erros de alguém não podem anular os acertos dessa pessoa. Miriam errou com Moisés, mas Moisés sabia também tudo que Miriam tinha feito por ele desde quando ele era um bebê. E isso foi mais importante para Moisés. A falha de Miriam não anulou os acertos de Miriam. E Moisés não deixou Miriam para trás. Ele orou por Miriam e Deus falou: não, ela vai ficar assim 7 dias. Deus não curou ela antes dos 7 dias. Mas Moisés também não foi embora. Ele ficou esperando e só saiu dali depois que ele pôde levar a irmã junto. Porque no coração de Moisés tinha uma máxima: família não abandona a família. Eu não vou deixar quem eu amo para trás. Eu não vou deixar quem eu amo para trás. E por favor, entenda esse conceito família. Não estou falando simplesmente de sangue. Amigo não abandona amigo. Você entende isso? Amigo não abandona amigo. Família não abandona família. Mas apóstolo, fulano errou muito comigo. Eu sei. Mas começa a lembrar de quantas vezes ela acertou com você. Quantas vezes já te estendeu a mão. Quantas vezes tirou você de furada. Quantas vezes orou por você. Você nem sabe quantas vezes. Não descarta as pessoas assim não, que pode ser que você precise dela de novo na próxima esquina. Cuidado com isso. Pessoas não são coisas. A gente deve usar as coisas e amar as pessoas. Só que a gente vive numa geração em que as pessoas estão amando as coisas e usando as pessoas. Está tudo invertido. Mas a Bíblia já falava sobre isso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas entenda ao pé da letra: o amor de muitos se esfriaria. A Bíblia não diz o amor de todos. Ainda tem gente com amor no coração. Ainda tem gente com amor no coração. Ainda tem gente que não vai soltar a mão de alguém. Ainda tem gente aqui que vai procurar aquele irmão, que vai procurar a mãe, que vai procurar os filhos. Tem gente aqui que vai procurar aquele amigo, vai dar um abraço e vai dizer: você é importante para mim. Você pode ter falhado, você pode não estar no momento bom, mas eu não vou te deixar não. Não vou virar as costas para você não. Ainda dá tempo de dar orgulho para alguém. Se você está com a sua família ou com um amigo aí, segura firme essa pessoa. Segura firme. Se quiser abraçar, abraça. Se quiser segurar na mão, segura. Mas segura aí na mão desse amigo, dessa amiga, desse teu familiar. Segura firme. Segura firme. E diga assim para essa pessoa: olha, não desiste de mim não. Fala, mas fala com intenção. Com intenção. Fala: não desiste de mim não. Eu ainda vou dar muito orgulho para você. E vai dar mesmo.
Vai dar mesmo. Você ainda vai dar muito orgulho para alguém. Você vai dar muito orgulho para os teus amigos. Você vai dar muito orgulho para os teus pastores. Você vai dar muito orgulho para a tua família. Você vai dar muito orgulho para as pessoas que te conhecem. Senhor Deus, que esse seja o desejo de nosso coração, mas que cada um de nós transforme isso em ação. Que a gente se esforce para abraçar mais, para cuidar mais, para amar mais com atitudes. Senhor Deus, ainda dá tempo nesse domingo. Ainda dá tempo de quem está aqui dentro, que já não tem mais a mãe presente, ligar para aquela tia, ligar para aquela irmã, ligar para aquela amiga da mãe, que sempre, de alguma forma, estava presente. Senhor, nos ajuda para não nos esquecermos das pessoas. Nos ajuda a não nos tornarmos o padrão desse mundo lá fora. Nós não queremos ser insensíveis. Nós não queremos ser um sepulcro caiado, bonito por fora e morto por dentro. Nós não queremos ser aparência, nós queremos ser essência. Nós queremos ser de verdade. Nós queremos manifestar o amor do Senhor no meio das pessoas. Nós queremos que as pessoas vejam o Senhor em nós através das nossas atitudes. Nos ajuda a deixar de lado as diferenças, a deixar de lado as brigas sem sentido. Nos ajuda a deixar de lado a mágoa, rancores. Nos ajuda a abraçar, a perdoar. Nos ajuda, Senhor, a pedir perdão. Nos ajuda, Senhor, a ser quem o Senhor nos chamou para ser. Nós queremos dar orgulho a muita gente, principalmente ao Senhor. Nós queremos alegrar o Senhor com a nossa vida. Toma cada um que aqui está em tuas mãos santas e poderosas. Traga consolo para quem precisa ser abraçado nessa noite. Traga, meu Senhor, renovo para quem precisa ser renovado. Mas traga também ousadia para que pessoas aqui tomem atitudes que precisam ser tomadas. Ninguém vai deixar ninguém para trás. Que seja assim, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, ágape e azaque desse Deus que é Pai, a comunhão, consolação e unção poderosa do Espírito Santo seja com toda a igreja. Amém? Dá um abraço em alguém.